Fala, minha galera, chegou a hora, hein? Eu tava contando aqui porque a saudade aperta esse ano aí de 2020, um ano tão difícil para todos nós, concursos públicos meio parados, até prova de OAB não tá tendo, né? Tá sendo remarcada. Final de ano aí na porta, né, da boca da botija, o mês de outubro indo embora. A gente aí com esse Covid, não sabe se vai ter vacina, se não vai ter vacina, quando é que ela chega. E quem está fazendo concurso público, e eu sei porque eu já fiz, sei como é isso, quem está fazendo concurso público deve estar aí com a pulga atrás da orelha, deve estar aí angustiado, um pouquinho ansioso. E o SES me pediu para falar um pouquinho desse panorama dos concursos das procuradorias, né? Esse é o nosso bate-papo. A gente vai fazer aí um panorama para vocês do concurso de procurador, né? Quando a gente fala procurador aqui, a gente está utilizando essa expressão na área da advocacia pública. Então, a AGU, Advocacia Geral da União, PFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria dos Estados, Procuradoria dos Municípios, é disso aqui que a gente está tratando. Como eu sei que pode ter alguém aí do outro lado da tela que nesse momento entrou para assistir e não me conhece, e atendendo também a um pedido do SES, eu também vou rapidamente me apresentar. Eu fiz um materialzinho para agora, né? Para você também me conhecer melhor. Meu nome é Roberto Figueiredo, tá? Eu sou procurador do Estado da Bahia, concursado, sou advogado e sou professor aqui do SES, do Complexo de Ensino Renato Saraiva. Esses são aqui os meus contatos. Esse é o meu Instagram, o @Roberto_Civil, tá? Eu tenho um grupo de Telegram, que eu estou deixando aqui o link, mas você encontra na minha bio, onde a gente faz sessões científicas, tá? Esse é o meu Manual de Direito Civil, edição 2020, da editora Juspod, um volume único. Então, eu acho que, atendendo aí um pouquinho ao pedido do SES, eu acho que agora você me conhece um pouco, né? Sabe aí com quem você está falando, né? Para os meus queridos alunos que já me conhecem também, aquele abraço fraterno. Aqui no SES, apesar de ser procurador do Estado, ver muito direito público lá na PGE, Bahia, aqui no SES eu leciono direito civil. Aliás, eu só leciono direito civil, né? Eu leciono direito civil há mais de 20 anos. Eu formei em 1997, olha para isso, tem tempo, né? 1997. Você já era nascida? Você já era nascido? Pois é, eu formei em 97, já segundo semestre de 97 eu concluí minha faculdade, já fui me preparando para os concursos públicos. Pintou na minha época um concurso em 98, 1998, um ano depois de formado, eu já me submeti a ele. E em 2000 eu tomei posse, no ano de 2000. Fazem aí 20 anos, né? 20 anos que eu tomei posse no cargo de procurador do Estado aqui da Bahia. E aí eu comecei a lecionar, fiz o meu mestrado em Direito Econômico Privado na UFBA, e a partir daí a gente começou a ensinar Direito Civil. Então é isso. Você me conhece um pouquinho aí, sabe um pouquinho da minha história, mas hoje a gente vai falar da sua história, né? Você não está aqui para ouvir a minha história. Hoje a gente vai falar um pouquinho da sua história, ou melhor, por que não, da nossa história, né? Você vai me permitir participar um pouquinho só, né? Olha que ousadia, um pouquinho só, dividir com você um pouquinho a sua história, né? Quantos alunos a gente já teve aí que foram aprovados e que hoje aí são juízes, promotores de justiça, procuradores de Estado. Eu tenho aqui na PGE Bahia um Mário Rodrigues, um ex-aluno, querido, vários ex-alunos queridos aqui na Procuradoria do Estado da Bahia, concursados, colegas que são magistrados, promotores de justiça, Pedro, promotor de justiça do Estado da Bahia, advogados, colegas, defensores públicos. Então, de alguma maneira, a gente tenta aí participando da história de vocês. E esse é o nosso objetivo hoje, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre o panorama de concursos públicos na advocacia. AGU, procurador de Estado, procurador do município. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisinhas, tá? Aí você pode estar pensando assim, poxa, Roberto,
Por que conversar sobre esse assunto se nesse exato momento eu não vejo concurso público acontecendo? Ou se nesse exato momento eu não vejo edital sendo aberto? Ou se nesse exato momento eu não vejo, Roberto, concurso público em perspectivas, né, muitos concursos? Por que conversar agora? Você acha realmente, e aí eu quero começar o nosso bate-papo sobre esse panorama que eu vou lhe apresentar. Eu quero começar fazendo uma provocação. Você acha mesmo que quando eu decidi fazer concurso público, eu levei em consideração a existência de edital aberto na praça? Você acha que é isso que me moveu? Essa é uma primeira importantíssima reflexão. Eu vou falar de alguns editais abertos, eu vou falar de alguns concursos de procuradorias no Brasil, tá? Editais em perspectiva, eu vou apresentar isso, inclusive eu coloquei também aqui no slide esse material para lhe dar esse panorama, mas eu gostaria que você se permitisse dividir essa reflexão comigo a priori, inicialmente. Olha, as pessoas que são aprovadas em concursos públicos tomam a decisão de se preparar para concursos públicos e executam essa decisão antes dos editais abrirem, ou independente da abertura de editais. Eu tenho vários colegas que se submeteram a concursos públicos dificílimos e que, evidentemente, não eram impressionados, não se impressionavam com o fato do edital estar aberto ou com o fato do edital não estar aberto, com o fato de ter concurso público rolando ou com o fato de não ter concurso público rolando. Então, essa é uma primeira provocação, é uma primeira reflexão que eu lhe peço a gentileza de dividir com você. Eu decidi fazer concurso público em 1994, dentro da minha faculdade. Eu decidi. Tem gente que decide fazer concurso público quando se aposenta de uma outra carreira. Tem gente que decide fazer concurso público no meio da advocacia. Não tem problema. Mas esse momento vai acontecer. E esse é o ponto de partida. A decisão que você toma para fazer o concurso público. E essa decisão, e é muito importante que a gente fale isso antes de apresentar o panorama para você, me permita, essa decisão, ela não deve estar condicionada de modo algum à abertura ou à ausência de edital aberto. Não são esses os candidatos que vão competir com você. Não é aquele candidato que só estuda quando o edital é aberto que vai concorrer com você. Ele não é páreo para você. Então, essa é a sua primeira pergunta. E essa é uma pergunta que você precisa fazer e mergulhar nela. Por que cargas d'água eu quero fazer concurso público? Por quê? De verdade, por quê eu tomei essa decisão na minha vida? É realmente isso que eu quero para a minha vida? Eu quero seguir uma carreira pública? Eu admito morar em outro estado, longe da cidade onde eu me encontro agora, longe das pessoas que estão comigo agora. E por que eu admito isso? Qual é o tamanho da minha vontade em relação a isso? Qual é o meu propósito? Por que isso é realmente um propósito para mim? E eu vou lhe dizer de coração. Se você estiver pensando que esse propósito tem alguma relação com aspecto financeiro, desliga esse vídeo agora, tá? Pule fora. Pule fora. Não vai ser o elemento financeiro que vai lhe sustentar dentro dessa carreira por décadas a fio. Hoje eu não me vejo
não sendo procurador do Estado da Bahia. Eu não me vejo sequer me aposentando nesse cargo. E assim, eu conheço outros colegas, magistrados, promotores de justiça, defensores públicos que são efetivamente vocacionados, que enxergam o serviço público não como uma oportunidade apenas, mas como uma missão, mas como um propósito. O meu propósito é servir ao público. Então, essa é uma pergunta muito profunda que você deve se fazer, tá? Mergulhe nessa pergunta de verdade. A gente está vivendo uma época de superficialidade, de pessoas superficiais e de pessoas ansiosas. E muitas vezes falta uma reflexão importante a esse respeito. E eu lhe convido, com toda a honra e com todo respeito, para que você realmente mergulhe no seu interior e se faça essa pergunta. E a resposta que sair do seu coração, você deve anotar, ler e refletir sobre aquela resposta, agora com razão e não apenas com o coração. Então se pergunte, faça esse exercício. Por que eu quero essa carreira? Primeira coisa que sair assim, instintivamente, impulsivamente, você anota no papel, depois você lê. E verifique se isso faz sentido para você. Bom, ao lado disso, claro, você precisa levar em consideração quais as oportunidades dessa carreira, né? Você conhece mesmo a carreira da advocacia pública? Você já entrou no prédio da AGU da sua cidade? Sua cidade tem uma repartição pública onde haja uma AGU, ou uma Procuradoria do Estado, ou uma Procuradoria do município? Você já conheceu a instalação? Olha, quando eu era estudante de Direito, eu mentalizava a minha aprovação e eu ia nesses lugares, sabe? E isso, de alguma maneira, me impulsionava na carreira. Eu procurava alguém que já fosse procurador do Estado, eu procurava alguém que já fosse concursado e eu tentava conversar com essa pessoa, extrair ao máximo dessa pessoa informações úteis sobre a carreira, sobre o cotidiano, sobre o nível de estresse, sobre o nível de demanda, o que é que aquela pessoa faz todo dia, qual é a atividade que aquela pessoa executa. E eu ia também nos lugares, nas repartições públicas. Chegava lá como estudante de Direito, parava na porta da repartição pública e dizia, poxa, eu gostaria de conhecer, eu sou estudante de Direito, está aqui minha identificação, eu gostaria de conhecer a instituição. É possível? Como é que eu faço para entrar? E sempre fui muito bem atendido. Eu me lembro, inclusive, que eu mantive esse hábito depois da aprovação. Eu me lembro que, já procurador do Estado, eu fiz uma viagem com minha esposa para Brasília, que eu não conhecia. E aí, no primeiro dia que eu cheguei em Brasília, eu disse para minha esposa, olha, eu quero conhecer a Procuradoria da República e o Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Minha esposa achou meio estranho aquele turismo, né, em Brasília. E ela me acompanhou, ela foi comigo. E aí eu cheguei lá na porta da Procuradoria-Geral da República, me apresentei, olha, eu sou procurador do Estado, concursado, e eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de conhecer a instituição. É possível eu entrar e conhecer? E encontrei uma pessoa muito legal, uma servidora pública, que me apresentou a Procuradoria-Geral da República, e depois eu conheci o Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que isso é importante também, tá? Dentro aí da sua cidade, procure ir na repartição pública, procure ver o ambiente de trabalho e comece a mentalizar isso. Isso faz uma diferença importante. Eu acho que você deveria considerar isso. Bom, a gente tem várias, quando a gente fala em oportunidades na carreira, né, a gente tem várias perspectivas a respeito disso. Eu gostaria de colocar duas aqui para pensar com você, tá? Na perspectiva
financeira e na perspectiva existencial. E como eu costumo dizer a todos os meus amigos, e eu não deixaria de dizer isso aqui ao vivo e a cores para você, eu não deixaria de dizer isso, minha missa é de corpo presente. Eu não falo o que a pessoa quer ouvir. Eu falo o que eu acredito que a pessoa deve ouvir ou precisa ouvir. Eu vou lhe ser muito sincero, tá? Financeiramente falando, você vai retirar aí líquido por mês de 18 a 20 mil reais. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, a depender do local, do país onde você se encontre, da atividade que você desenvolva. Então, leve isso em conta, porque perceba, evidentemente que hoje, para você que está começando, ou para você que não está em uma situação financeira econômica, evidentemente falando, 18 mil reais líquido, pingando mensalmente na sua conta corrente, é de se considerar. É um bom valor, né? Eu estou apresentando aqui uma média, tá? Pegando os valores mais altos líquidos, os valores mais baixos, considerando de AGU, Advocacia Geral da União, até Procuradoria de Municípios, etc., e dando uma média para você. Então, assim, poxa, sejamos honestos. É uma ótima remuneração. Para você, 18 mil reais líquido todo mês é uma oportunidade financeira que a carreira lhe proporciona. E essa oportunidade financeira vem com uma estabilidade financeira. Em tempos de pandemia, por exemplo, graças a Deus, o concursado diz, né? Poxa, faça chuva ou faça sol, com ou sem pandemia, eu vou ter ali no final do mês a minha remuneração. Ao contrário, infelizmente, de outros profissionais da iniciativa privada que oscilam economicamente e que podem ter quebrado, sofrido aí prejuízos em decorrência da pandemia. Então, nesse sentido, você tem uma boa remuneração, não é? E ao lado disso, então você pode aí considerar talvez uma boa remuneração. Eu já lhe dei aí a ideia. E ao lado disso, você, sem dúvida alguma, vai colocar aí na sua anotação, como oportunidade, a famosíssima estabilidade. Né? Então, financeiramente, você ter isso consigo é algo que me parece muito proveitoso. Ah, Roberto, mas eu ouvi dizer aí que com a reforma administrativa, com o governo, etc., a estabilidade vai cair, não vai ser bem assim. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Por mais radical que se possa ter, que possa surgir uma reforma administrativa no nosso país, a carreira pública sempre será mais estável do que o emprego seletista. Lá no regime seletista, o empregado seletista, ele é demitido imotivadamente em qualquer circunstância. O empregador tem uma margem de instabilidade contra o empregado maior. Ainda que você tenha reformas trabalhistas, mudanças, etc., reformas administrativas, mudanças, etc., a estabilidade, não no sentido técnico apenas da expressão, mas no sentido comum da expressão, no sentido coloquial, ela vai continuar existindo. Então, não se impressione com a reforma administrativa, porque essa é uma vantagem da carreira jurídica. É uma carreira essencial ao Estado, é uma carreira sensível e a tendência é que a estabilidade nessa carreira seja mantida. Então, isso eu acho que são as duas oportunidades
que a carreira lhe traz, que são oportunidades financeiras econômicas. Agora perceba, você não vai ter, financeiramente falando, mais do que isso. Então, se para você R$ 18.000 líquido ao mês é pouco, fuja dessa carreira, porque não será para você uma carreira interessante. De repente você me diz assim: ah, Roberto, mas eu tenho um comércio, eu tenho um quiosque no shopping, eu vendo roupa e uma empresinha com X funcionários e eu faço por mês 30.000 líquido, Roberto. Então eu vou lhe dizer, não venha para o lado de cá, porque o lado de lá está melhor para você mensalmente. A diferença é que lá você está, na iniciativa privada, tem mais riscos, né? Mas você tem uma questão financeira maior. Então leve isso em consideração. Mas o que para mim é muito mais valioso realmente aqui é a perspectiva existencial dessa carreira pública. Sabe por quê? E aí eu vou lhe explicar. Um advogado público, ele tem relacionamento direto com o poder executivo. Um advogado público, ele costuma se relacionar com parlamentares, com chefes de executivo, executivo e legislativo aqui. Ele se relaciona com servidores públicos, e esse relacionamento acontece para as questões de concretização de políticas públicas. Essa, para mim, é uma perspectiva existencial muito cara. É um propósito que, para mim, faz muito sentido. Nós, advogados públicos, fazemos a política pública chegar àquele que efetivamente precisa da política pública. Onde houver serviço público, por ali passou um advogado público. Quando você sai e vê uma rua asfaltada ou esburacada, você sabe que por ali passou um procurador do estado, um procurador do município. Quando você vê uma passarela, quando você vê um metrô, quando você vê um hospital público, quando você vê o policial fardado, você fala, por ali passou um advogado público. Passa uma viatura da polícia, você olha para a viatura e diz, por ali passou um advogado público. A compra daquela viatura exigiu o pronunciamento da advocacia pública. A compra da farda que o bombeiro usa, a compra do revólver do policial militar, passou pelo procurador do estado. Então isso é muito legal. A gente tem a oportunidade de orientar o executivo, orientar o legislativo. Nós produzimos minutas de leis a pedido de parlamentares ou do chefe do executivo. Nós produzimos as razões de veto que o chefe do executivo pode eventualmente elaborar para vetar uma lei do parlamento. Então, essa atuação que permite com que a política pública chegue aonde ela efetivamente deve chegar, ela é muito legal. Em momentos agora de pandemia, os advogados públicos fizeram um trabalho belíssimo para a sociedade brasileira. Evidentemente que a imprensa só mostra a parte negativa, né? Mas muita coisa boa a título de serviço público, principalmente serviço público de saúde, né? Chegou para milhões de brasileiros nessa pandemia e tenha certeza que essa é uma oportunidade existencial que me parece muito grande e que o candidato ao concurso público ele não tem essa dimensão. Eu não tinha, aos meus 25 anos de idade, eu não tinha dimensão disso quando eu fiz o concurso público. Eu nunca pensei nisso. E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. E use isso como uma motivação para você. Use isso como um ideal para você. Eu acho que isso é muito legal, tá? Uma outra coisa que eu acho super legal
em termos de oportunidade na carreira, é que o advogado público, procurador do Estado, ele se relaciona diretamente com o judiciário. Isso é interessantíssimo, sabe? Vou dar um exemplo para você entender. Imagine que Manuel impetre um mandado de segurança contra o governador do estado da Bahia. É o procurador do estado que vai elaborar as informações que a autoridade indigitada coatora, o impetrado, o governador do estado, vai apresentar em juízo. E é o procurador do estado também que vai elaborar a defesa, a intervenção do estado como órgão de representação jurídica no mandado de segurança. Nesse momento, o procurador do estado, portanto, e é só um exemplo, ele se relaciona com o governador. Ele vai despachar com o governador. Ele vai discutir o caso com o governador, uma obra que está parada, uma ordem judicial que impõe ao governador uma certa reflexão. E nesse momento, seja quem for o governador, seja qual for a legítima orientação partidária, porque se ele foi eleito, ele tem representatividade constitucional e democraticamente nós não temos nada a ver com isso, devemos respeitar essa legitimidade constitucional. Então, independente do partido político, esse governador vai nos apresentar as razões dele. E a gente passa, então, a enxergar a política pública pela perspectiva do executivo, do gestor, pela perspectiva daquele que legitimamente foi alçado ao cargo de chefe de um poder. E legitimamente quer fazer valer a sua vontade, ou a vontade de quem o elegeu. E o curioso disso é que, ao mesmo tempo, a gente vai levar isso ao desembargador, vai levar isso ao juiz de direito, vai levar isso ao judiciário. E é por isso, me parece, e eu costumo falar isso muito a boca pequena para não soar como uma bossa, mas é por isso que eu acho que o advogado público ele acaba tendo uma dimensão maior da advocacia, porque ele aprende muito na dimensão do executivo e do legislativo e dialoga com o judiciário. Ele leva as questões, as perspectivas do judiciário para o executivo e ele leva as dimensões do executivo para o judiciário. E dentro desse caldo, ele cresce, ele tem uma maturidade profissional muito maior. Então essa é uma oportunidade que eu acho bem legal. Acrescendo a essa oportunidade, existem carreiras que admitem que esse advogado público ele também exerce advocacia privada. Eu, por exemplo, aqui no estado da Bahia, posso advogar. Eu tenho escritório de advocacia. E essa é uma prática legal, lícita, que o meu cargo público me permite. Então, você imagina como isso é interessante na advocacia pública. Quando você for fazer o seu concurso de procuradorias, dê uma olhada na lei orgânica da sua procuradoria e verifique também se a legislação estadual ou a legislação municipal, enfim, da onde você está fazendo, se ela permite a advocacia privada. Evidentemente que você não poderá, claro, advogar contra o ente público que lhe remunera. Claro que eu não vou advogar contra o Estado, lógico que não. Mas eu aqui em Salvador, por exemplo, eu advogo na área de família e sucessões, na área de inventário, partilha, divórcio, direito civil, de propriedade, contratos, etc. Aqui é o meu eixo de atuação. Então, essa é uma outra oportunidade da carreira que eu vou assinalar aqui a título de observação, porque ela estará condicionada ao estado ou ao município, tá? Então, é possível que você tenha uma advocacia privada em certos casos, e isso, então, recomenda que você dê uma olhadinha nessa questão da advocacia privada. Então, minha rotina aqui é super interessante, porque todas as manhãs eu vou ao meu escritório de advocacia, fico lá no meu escritório de advocacia
até o meio-dia. Eu costumo chegar 7h30, eu acordo muito cedo. Então, das 8 às 12 eu já estou mais ou menos ali executando minha advocacia privada. E à tarde eu vou à Procuradoria do Estado. Eu passo a realizar as atividades da advocacia pública, né? E como a minha área é uma área de contencioso, eu sou um procurador de Estado que atua na área do litígio, então eu tenho ainda uma flexibilidade maior, porque eu não preciso necessariamente estar despachando dentro da repartição pública. Eu não faço atendimento ao público. Eu faço audiência, faço sustentação oral, preparo memoriais. Quando eu vou despachar, eu despacho com o meu chefe, mas eu não faço atendimento à clientela. Então, isso me dá também uma flexibilidade maior e uma vivência maior. E isso eu acho que é uma oportunidade de carreira muito grande. A minha advocacia privada me dá um grande aprendizado e muito desses aprendizados eu levo, desse dinamismo, eu levo para a advocacia pública. E a minha advocacia pública também me dá muito dinamismo, muito aprendizado e eu levo para a advocacia privada. Então, uma coisa acaba alimentando a outra e a gente se torna um profissional melhor. A gente aproveita, né, essa riqueza das advocacias. Eu costumo dizer que eu exerço a advocacia plena. Eu dei essa sorte na minha vida, porque eu exerço tanto a advocacia privada quanto a advocacia pública. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade da carreira. E agora eu acho, pessoal, que a gente está entrando no miolo daquilo que nos interessa de verdade. E eu vou deixar aqui, eu preparei esse materialzinho e eu quero, se você quiser, você aí printa a tela, não tem problema nenhum. Eu quero que você dê uma olhada aí nesse panorama que a gente está apresentando, que a gente está desenvolvendo aqui para você. Veja, por exemplo, que a Procuradoria do Distrito Federal, ela tem hoje 65 vagas, tá? Uma é sua, né? Remuneração aqui que é bruta e é inicial, de R$ 22.589,59. E já tenho comissão formada. O último concurso dela foi em 2013 e a comissão daquele último concurso foi a Sebrasp, tá? Repara só, 2013, 65 vagas, vai por mim. Tem mais vaga? Claro que tem. Evidentemente que o edital ele é prudente, porque você conhece o entendimento do STJ e do STF, e você sabe que candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação, no prazo de validade do certame. Você sabe disso. Então, o que é que as bancas fazem atualmente? Elas colocam um número de vagas inferior para não se comprometerem em termos de gestão. Às vezes tem mais vaga. Então, se está batendo ali 65 e o último concurso foi de 2013 e lá só proveu 25 vagas, fica tranquilo que tem muito mais vaga aí para você. Esse é um concurso que você olha e começa a se preparar agora. Você não vai esperar o edital abrir para você começar a se preparar quando o edital abrir. Porque aí você já está no meio do caminho. Muita gente está estudando, ó, desde lá de trás. Então, essa é uma perspectiva interessante. Olha um outro aqui. PGE da Paraíba, 12 vagas. Remuneração menor. Último concurso muito mais antigo, de 2008. Regulamento já publicado, não é? E mais uma vez a gente teve aí a Sebrasp. Não sei se você percebeu isso, mas assim, geralmente as instituições que estão no Distrito Federal, elas pagam melhor e são melhor estruturadas, tá? As carreiras jurídicas no Distrito Federal costumam pagar melhor e serem melhor estruturadas. Mas você lembre, o custo de vida no Distrito Federal é mais alto também. O custo de vida na Paraíba é muito mais baixo. Essa é uma questão que você precisa averiguar quando do seu concurso público, tá? Essa é uma questão que você precisa
também ficar atento. Bom, Roberto, mas só tem esses dois aí para você me mostrar? Não, vamos mais adiante um pouquinho. Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, 15 vagas. Remuneração muito próxima àquela do Distrito Federal. E olha que bacana, esse concurso já foi autorizado. Olha como o último concurso foi antigo. Pessoal, dessas 15 vagas aí, se vacilar, eles vão nomear 30. Porque o último concurso foi muito antigo. Muito antigo. Então, repara só, aqui no SES a gente tem, eu acho que você conhece, né? A gente tem o curso das carreiras jurídicas. A gente tem um grande curso de carreira jurídica, um curso geral, mas a gente tem cursos específicos de carreira jurídica aqui no SES. A gente tem um curso da magistratura e do Ministério Público, a gente tem um curso da Defensoria Pública e a gente tem um curso da Advocacia Pública. Da Advocacia Pública. Então, fique atento, porque, de repente, o curso da Advocacia Pública aqui do SES pode ser um bom começo para você. É um concurso voltado exatamente para esse panorama que a gente está tratando. É um curso de carreira jurídica, um concurso completo, denso. E olha, o professor de Direito Civil desse curso é um procurador do Estado, é um advogado público. Então, você vai estar estudando no curso de procuradorias com um professor que é procurador do Estado concursado a matéria de Direito Civil. Então, é lógico que a gente vai dar o Direito Civil e sempre dando esse direcionamento da carreira. Dá uma olhada aí no curso do SES. Bom, a gente tem a PGE do Mato Grosso do Sul, que paga tão bem quanto o Distrito Federal. As vagas estão a definir, não são menos do que 10 vagas, tenha certeza disso, até pela distância do último concurso público, né? E o Mato Grosso do Sul, ele tem uma peculiaridade que é curiosíssima, tá? Olha, remuneração bruta, tá, pessoal? Lembra aí que incide imposto de renda, etc. Mas ele tem banca própria. E esses concursos de banca própria, eles exigem ainda mais do cursinho, né? Ou do candidato que está se preparando. Porque você vai entrar no edital e você vai ver os professores da banca. A gente faz muito aqui, a gente tem curso no SES também de reta final dos concursos públicos, né? Reta final, procurador do PGE Mato Grosso do Sul. O que é que a gente faz? A gente pega o edital e olha no edital aquela comissão de professores. E aí a gente vai pesquisar cada um dos professores. Aquele professor ensina onde? Direito Civil. Aquele professor tem doutorado? Qual foi a tese de doutorado? Qual é a linha de pesquisa dele? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou dar um exemplo com um amigo meu, um amigo irmão querido que eu gosto muito. O professor Anderson Schreiber, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutor, mestre, doutor, pós-doutor, uma grande referência no Rio de Janeiro, e ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UERJ. Imagine por hipótese que o professor Anderson Schreiber passasse a integrar uma banca de concurso público lá no Rio de Janeiro. Bom, a linha de pesquisa dele é toda desenvolvida em cima dos direitos da personalidade. Ele gosta muito, ele desenvolve muito, ele é um civilista de mão cheia em todo o direito civil, mas ele gosta muito desse recorte. Então, ora, quando você tem essa perspectiva, você já vai se preparando, sabendo, quando for uma banca própria, sabendo que as perguntas que esse professor vai fazer tendem a ser perguntas que envolvam o direito civil na área dos direitos da personalidade. É óbvio. Seção de imagem, transfusão de sangue, direito ao nome, etc. Então, você já se prepara dentro dessa linha. Então, eu tentei apresentar aí para você algumas procuradorias, né? Um panoramazinho
E agora eu quero falar um pouco do cenário pós-pandemia, não é? Qual o cenário pós-pandemia? Na minha humilde opinião, a gente vai ter um cenário de demanda reprimida. A gente vai ter um cenário, na minha modestíssima opinião, de demanda reprimida. E aí eu vou fazer com você uma conta de padeiro muito fácil. Vem lá o povo e diz assim: concurso público vai acabar. O governo não vai mais fazer concurso público. Não vai ter mais concurso público. A recessão impede que o concurso público aconteça. Ah, é? A necessidade do advogado público, ela continuará existindo. Ela continuará existindo. Então, se hoje eu recebo 30 prazos por dia, é possível que daqui a pouco, se ficar sem concurso público muito tempo, eu passe a receber 40 prazos, 50 prazos, 100 prazos por dia. E aí vai chegar um momento que para mim vai ser humanamente impossível atender esses prazos. É disso que eu estou falando. É essa demanda reprimida. Sempre haverá essa necessidade. Eu tenho a impressão que teremos no nosso colo uma bomba de efeito retardado chamado de concurso público. A gente está no olho do furacão e não está percebendo que esse vento vai voltar a passar. É claro que nós não teremos uma explosão de concursos públicos como surgiram lá na década de 90, após 1988. É claro que nós não vamos ter assim. Antes de 1988 não existia concurso público no Brasil. Foi a Constituição Federal de 1988, no artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2, que passou a exigir para o ingresso no cargo público o concurso público. Então, é óbvio que naquele momento houve uma explosão, né? Uma curva muito alta de concursos públicos. É claro que a gente não vai ter uma explosão a esse ponto, mas perceba, se a gente está atravessando esse marasmo nesse momento, por um lado. Por outro lado, o Estado lato sensu continua tendo demandas na área da saúde, na área de licitações, ele continua sendo processado, ações judiciais continuam sendo ajuizadas contra o Estado, ele precisa contestar essa ação. As autoridades públicas, o governador, os deputados, continuam precisando dos advogados públicos. Então, essa demanda não deixa de existir por causa disso. Ao contrário, nós advogados públicos, nos tornamos mais úteis ainda em tempo de Covid-19. Mais necessários ainda. Então, o que a gente deve esperar em 2021, não é? Nesse cenário de pós-pandemia. Na minha humilde opinião, a gente deve esperar que essa demanda reprimida exploda, que essa demanda reprimida aconteça. E quando ela acontecer, minha amiga, quando ela acontecer, meu amigo, você já deve estar com a faca no dente e com o touro domado nas unhas, esperando o concurso público abrir, para você se inscrever e seguir nesse caminho. Tá, Roberto? Então, o que eu devo fazer a partir desse momento? Bom, me parece que assistir aulas é fundamental para você se manter no jogo, ou voltar ao jogo, né? Então, tem que assistir aula. A sala de aula, seja ela remota ou presencial, ela é imprescindível, é o ponto de partida, porque ali você organiza as ideias, está na mesma tribo, sistematiza, é informado de notícias novas, fica dentro da tribo, né? Então, isso é fundamental. Ao lado de assistir aulas,
ter um bom livro de doutrina, estudar muito, fazer uma organização nos seus estudos e resolver questões. Resolver muitas questões. Quanto mais questões você resolver, mais perto da aprovação você estará. E aí vem aqui, claro, por que não, não é? Por que não? Vem aqui uma reflexão importante para você. Você conhece o curso preparatório para a advocacia pública do SES? Sim ou não? Eu lhe recomendo que você se permita conhecer. Entre no site, dê uma olhadinha no curso, veja a grade de professores, tá? A gente tem tanta coisa boa que a gente pode oferecer para você. Videoaula, você pode acelerar a aula, você pode rever a aula mais de uma vez, você assiste a aula no horário da sua conveniência, a aula fica lá gravadinha para você. As aulas são todas atualizadíssimas aqui no SES. Teve mudança de lei, a gente entra em sala e atualiza. Você recebe material e olha, tem muita opção bacana para você na área da advocacia pública. Então, por exemplo, Roberto, eu só quero um curso de resolução de questões. Ótimo. Você entra então aqui no curso de resolução de questões para procurador estadual. Ah, Roberto, não. Eu quero um curso completo de teoria. Ótimo. Você entra aqui no curso de Advocacia Pública de Procuradorias, que lá você tem o curso completo. O link está lá na descrição do vídeo, né? Não, Roberto, eu quero me preparar de maneira específica para o concurso de procurador do Distrito Federal. Não tem problema. Você entra no curso específico, esse curso de reta final, se for o caso, dentro dessa ideia. Então é isso. Você pode ter, inclusive, todos esses cursos. Não tem problema nenhum. Você pode ter também todos esses cursos. Eu acho que o ponto de partida ele deve se dar a partir da sala de aula, tá? Quero, já partindo para a finalização, agradecer a você o carinho e o respeito, né, por estar aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, dá o like e se inscreve no nosso canal. Quero deixar também mais uma vez aqui a minha sugestão de doutrina, o meu manual de Direito Civil, volume único, 1.800 páginas, da editora Juspódio, um manual preparado com muito carinho para você, e deixar em arremate a minha rede social, @Roberto_Civil. Vamos fazer aquele momento da foto, aquele momento em que eu conheço você, não é? Você fotografa o nosso encontro, eu vou fazer uma pose aqui já já, você fotografa e você posta no seu stories ou no seu feed me marcando. E aí você faz um comentário para mim. Diga se você gostou, se você não gostou. Participe, se engaje, se envolva. Diga o que você quer ouvir mais aqui da gente, o que é que você busca, o que é que você procura. Dê dicas. Diga, fale, apite, porque nós estamos aqui por sua causa. Você é a nossa razão aqui. Então eu vou fazer aí a pose, né? Olha só. Vou fazer a pose de óculos também. Eu uso óculos, né? Deixo ele guardadinho aqui. E aí, você me marca, porque eu quero conhecer você, eu quero passar a lhe seguir, eu quero lhe repostar, para que a gente esteja aí dentro dessa rede, essa rede bacana, respeitosa, criativa de estudos, de preparação, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo seu respeito e carinho. Espero que você tenha gostado desse encontro. Um forte abraço. Até a próxima. A gente se vê por aí.